Pai, Senhor, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo ou de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando mais ou muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Pode sentar, irmãos, por favor. Eu peço a atenção dos irmãos para o versículo de número 26. É muito bom, irmãos, a gente, me permita falar isso nessa noite, mas até que enfim perceberam que a igreja é essencial. Até que enfim perceberam que a igreja é essencial. Que não existe a possibilidade da gente viver sem a igreja. Jesus disse certa vez aos seus discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Colocam defeito na igreja, xingam a igreja, escracham a igreja, se desviam da igreja, pessoas vão embora da igreja e passam a difamar a igreja, hostilizam a igreja, colocam nomes pejorativos na igreja, falam que elas vão acabar, mas não conseguem acabar com a igreja. Você não fala amém? Nada, irmão. Não conseguem acabar com a igreja, porque a igreja, ela está firmada em Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, e eu quero a atenção dos irmãos, por favor, porque essa semana, com certeza, o que você vai ouvir é Covid, coronavírus, é que morreu tantas pessoas, é que tantas pessoas estão infectadas, é que tantas pessoas não chega a vacina, uns querem tomar, outros dizem que vai se tomar, vai virar não sei o quê. Então é só medo. Agora empresta a sua mente, e eu empresto a minha a Deus, para a gente poder encontrar alguma esperança nisso aqui, nesse texto. Que com certeza a Bíblia é a esperança. Nós temos a convicção de que, e eu tenho aqui nessa noite, a convicção de que eu preciso pregar uma boa notícia. E a Bíblia é essa boa notícia. Então eu quero que você preste atenção, por favor, no versículo de número 26 principalmente. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A gente vai desenvolver nessa noite a seguinte construção: a igreja ideal e a igreja real. A igreja ideal é a igreja que nós fizemos a leitura aqui no capítulo de número 12, é a leitura bíblica. Essa é a igreja ideal. E a igreja real?
A igreja dos fatos. A igreja de fato. A igreja que nós estamos inseridos hoje. Essa é a igreja real. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou deixar a igreja porque a igreja tem muitos problemas. Não vou pedir desculpa. Mas alguém disse certa vez assim: eu vou deixar a igreja porque lá tem muito hipócrita. O pastor falou assim: mas tem lugar para mais um. Não é deixando a igreja que você vai deixar de ser hipócrita. Pior, vai cometer outros tipos de pecado. Porque aqui dentro da igreja, como um corpo ela é estabelecida, nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso membro, a parte do corpo que nós somos, para o bem do corpo. Para que esse corpo consiga encontrar ou alcançar a estatura de varão perfeito, conforme a palavra nos diz. Pensemos então na igreja real. E a mensagem ela tem que ser para o momento. É a nossa realidade. E a realidade que nós estamos vivendo hoje é a pandemia. E uma pergunta me surgiu: se a pandemia ela é uma pedagogia de Deus, pedagogia no sentido de nos ensinar, de transmitir alguma mensagem para nós, será que nós cristãos estamos aprendendo com ela? Se a pandemia, se Deus, não estou falando de pesar a mão, não é isso que eu estou dizendo. Se Deus está permitindo a gente passar, até pode ser também, não sei, no meio de tanto sarcasmo, no meio de tanta coisa que fizeram, mas não é esse o viés que eu quero tomar nessa noite. Mas se a pandemia é uma pedagogia, uma maneira de Deus nos ensinar alguma coisa, faz a sua avaliação, eu faço a minha. Nós estamos aprendendo alguma coisa com ela? Você, particularmente cristão aqui nessa noite, nós somos todos cristãos, logo somos parecidos com Jesus. Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com ela? Eu sinto muito em dizer, nós os cristãos deveríamos ser os primeiros a tirar nota 10 nessa prova. Mas será que nós estamos conseguindo tirar nota 10 nessa prova? Será que essa pedagogia de Deus, de permitir, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Se Deus hoje decidisse soprar sobre a terra e dizer assim, ó, acabou a pandemia hoje, Ele faria. Mas será que Deus, Ele é tão mau assim, pastor? Ele já está acontecendo tantas coisas. Irmãos, tem coisas que nós não conseguiremos responder, mas nós conseguimos pensar. E se tudo isso que nós estamos passando, Deus está querendo nos ensinar, qual é a nota que nós estamos tirando nessa prova? Como cristãos, a gente, uma coisa incontestável, nós estamos descobrindo a pior face de um ser humano. A gente está descobrindo que o homem é capaz de desviar milhões de dinheiro e deixar que pessoas morram. Nós temos descoberto que há a possibilidade de pessoas fazer mal umas às outras e poucos se lixarem pela morte dos outros. Há aqueles que dizem assim, não, isso não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Nós estamos descobrindo a pior face nossa como seres humanos. Nós não estamos conseguindo fazer nem a lição de casa. O que temos visto? Você vai entender onde nós vamos chegar. O que temos visto? Cristãos odiosos, cristãos egoístas, pastores sectários, que entendem que sua igreja é a denominação X e só a sua igreja é a melhor, se isolam. Pastores isolacionistas, obreiros abandonando a sua missão, igrejas esfaceladas, feitas em pedaços pela letargia, como que eu posso traduzir esse termo? Pela falta de vontade de sua membresia, pela falta de coragem da sua membresia, pela preguiça da membresia. Cristãos
surdos aos clamores do mundo, falta de empatia, morreu. É lógico, não é da minha família, não é da sua. Falta de empatia. Cristãos vomitando seus venenos nas redes sociais, indiretamente, somos especialistas em fazê-lo. A Bíblia nunca ignorou a igreja real, pois é a que temos para hoje. Mas ela sempre apontou para a igreja ideal, pois é o que devemos ser. Talvez, existe uma frase de um autor desconhecido, que em parte ela pode ser verdadeira. Ela diz: a igreja que vai impactar o mundo, não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. Talvez, em partes essa frase seja verdadeira. Mas quando Paulo fala sobre a igreja, e principalmente sobre a igreja de Corinto, nós vemos um Paulo que desde o primeiro capítulo, a sua luta é para que a igreja permanecesse unida. E ele faz uma construção da igreja como um corpo. Essa é a minha luta. Essa deve ser a luta de todo o pastor. Que a igreja que está sob os seus cuidados tenha a compreensão de que não adianta a gente parecer ser. Não adianta a gente fazer alguma coisa aqui hoje, porque hoje é a ponta do iceberg. Hoje, 2 horas de culto, nesse domingo à noite, é a ponta do iceberg. A coisa pega é amanhã, é terça, é quarta, todos os dias da semana, quando eu preciso de você. Porque agora, me desculpe, mas talvez você entenda o que eu estou dizendo. Agora a gente não está precisando um do outro. Cada um desempenhou a sua função, nós cantamos, o grupo de louvor adorou, o irmão cantou o hino da harpa, alguém leu. Alguém entrou aqui nessa noite talvez como um consumidor. O que é um consumidor? É assim, ó, eu vou lá assistir culto. Eu vou consumir. Ah, o grupo canta, eu consumo, o pastor prega, eu consumo. Aí me veio uma questão no meu coração. Tá, ótimo, você vai consumir. Mas o que você tem para dar? O que eu tenho para contribuir? Não estou falando de dinheiro, entenda. O que eu tenho para oferecer? Da minha voz, da mente que Deus me deu, das mãos que Deus me deu, dos pés, dos dons. O que eu venho oferecer aqui nessa noite? Eu vim consumir, sentar aí na última cadeira, ou na primeira, ou no meio, em qualquer lugar, e dizer assim, ó, estou aqui, ó, para mim não me envolvo. Sou mais um na multidão cinzenta e pouco importa o que está acontecendo. Eu não me envolvo. É isso? Paulo, após fazer as correções necessárias à igreja de Corinto, mostra o que essa igreja deve parecer. Um corpo. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O termo que introduz a ideia de corpo é porquê. Porque nesse caso significa uma explicação, uma causa, referente a um pensamento que Paulo vem desenvolvendo. Porque significa pois, visto que, então que. Aí a gente pergunta assim, mas qual é o pensamento que Paulo vem desenvolvendo? Se você olhar no capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: um só, é o mesmo Espírito, e opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí ele fala assim, olha, porque, ou visto que, sendo assim então, irmãos, olha, o Espírito é só um, é apenas um Espírito. E esse Espírito, já vou adiantar algumas frases que não são cristãs,
e que nós utilizamos, eu adianto pelo menos uma, sabe aquela ideia assim, você cuida da sua vida e eu cuido da minha? Essa é uma frase do capeta, do diabo. Essa não é uma frase cristã. É uma frase mentirosa, é uma fake. Essa frase cabe muito bem dentro de um centro de umbanda. Mas essa frase não cabe dentro de um lugar que é tido como uma comunidade cristã, onde as pessoas devem desenvolver o sentimento de cuidado mútuo. Onde alguém toma a frente e toma a paulada, e o resto cruza os braços e não ligam, cada um cuida da sua vida. Nós fazemos parte de um mesmo Espírito, e esse Espírito opera aqui no meio dessa comunidade como Ele quer. A unidade desse corpo é parecida com a unidade de Cristo. Essa é a ideia real para Paulo, quando ele fala lá no capítulo 1 e versículo 11. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se você sai daqui entendendo o que eu prego, mas eu não tenho pressa não. Talvez você fale assim, nossa, para mim, só que sabe por que eu não tenho pressa? Porque para mim não importa o movimento que isso vai causar. Não importa se você vai sair daqui chorando, e eu também, fazendo um monte de coisas aparentemente espirituais. O que importa é que amanhã você trate melhor a sua esposa e eu trate a minha também. O que importa é que amanhã, jovem, você não mande a sua mãe para o inferno, porque ela mandou você lavar a louça. O que importa é que cada um de nós consigamos compreender que nós estamos numa caminhada cristã. E olha, se você não prestar atenção na palavra, e eu também não assusto, sabe por quê? Porque você já ouviu uma frase que é a verdade. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Para alguns a palavra vai endurecer mais, e a pessoa vai sair daqui como se não tivesse ouvido nada. Outros vão sair daqui com lágrimas nos olhos e diz: Celso, preciso ser um cristão melhor. Você pode achar estranho, mas eu falo, às vezes, minha esposa, eu falo assim, nossa, você é muito mais crente que eu. Ela fala assim, mas é verdade mesmo, é verdade mesmo. Nossa, pastor, então você está desviadão. Ô, irmão. Mas o modo como minha esposa conduz a vida cristã, o jeito dela em casa, que eu vejo diante das dificuldades, eu gostaria de ser crente igual ela. Que não prepara um sermão para pregar aqui no domingo à noite, mas na segunda-feira está lá, firme na caminhadinha assim com Jesus. Eu às vezes lá meio que atrapalhado com as coisas, com o serviço, está lá, mandando o coraçãozinho para mim. Falei assim, meu Deus, né, rapaz, firme ali. Eu sinto em mim a necessidade de ter essa compreensão maior. Então quando a gente prega, não é para o irmão, se quiser sair pulando aqui, falando em línguas estranhas, fica à vontade. Eu não me considero um pregador avivalista, mas fica à vontade se acontecer. Mas se você saindo daqui, e eu também, conseguindo respeitar uns aos outros, e ser pessoas melhores para a sociedade, está bom. Paulo, ele chega a dizer assim, quando ele desenvolve a ideia de corpo, ele fala assim, olha, a respeito de vós, irmãos, foi-me comunicado pela família de Cloé, que há contendas entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dividido aqui tem o sentido merizo, que significa separar em partes, cortar em pedaços, ser separado em facções. A pergunta é, Cristo está dividido? Cristo foi cortado em pedaços para você ter esse pensamento sectarista assim? Para você se achar uma pessoa que deve se isolar? Me parece que o mês de janeiro foi o mês de consciência
da sanidade mental. As pessoas têm dinheiro, são ricas, mas estão morrendo isoladas dentro de casa por problemas gravíssimos na mente, por falta de alguém que a toque. É um contrassenso nessa noite eu falar sobre isso. Alguém olha e fala assim: mas pastor, nós estamos vivendo num momento que a gente não pode tocar, a gente não pode isso, a gente não pode abraçar. Seja sincero, nós precisamos de toque. A gente precisa de abraço, a gente precisa de toque. A gente arrumou um jeito para tocar, não arrumou? Não podia tocar, aí arrumaram um jeito, deram uma ideia. Vamos tocar, então a gente dá soquinho, mas tem que tocar. Sabe essa ideia de estar Cristo dividido na igreja? Sabe essa ideia que Paulo vem e ele desenvolve? Ele está dizendo assim, ó, Cristo não está dividido. Eu não fui crucificado por vocês. Aquela igreja não compreendia que o isolacionismo ou a divisão era resultado de infantilidade, bico. Não falo mais com você, eu estou de mal de você. Nós não temos mais idade para isso. Pelo tempo que a gente está na igreja, Paulo chega a dizer assim para os irmãos, prestem atenção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu vou ler numa outra tradução. Queridos irmãos, estou lhes falando como se na vida cristã vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a cristãos fortes, cheios do Espírito. Tenho precisado nutri-los com leite, não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Versículo 3. Vocês ainda são cristãos de primeira infância, apenas controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças e que só querem fazer a sua própria vontade? Vocês de fato estão agindo como gente que não pertence absolutamente ao Senhor. Irmãos, eu vi uma imagem essa semana na rede social, me deu uma vontade de comentar, mas eu não comentei para não causar nenhum tipo de desconforto, porque outras pessoas que eu conheço estavam fazendo comentários na imagem. E a pessoa dizendo que uma imagem de possivelmente um pastor sendo bajulado, grupo de louvor, não sei quem sendo bajulado, e a igreja dividida, e cheia de panelinha, não sei o quê. E a pessoa fez um comentário lá, é verdade, outro fez não sei o quê. A minha vontade foi de dizer assim, só se a sua é assim. Só se a igreja que você frequenta é assim. Porque se você que entrou aqui nessa noite não percebeu ainda, mas eu percebi e a maioria percebeu, os jovens procuram respeitar os mais velhos. Eu vejo isso aqui. Eu vejo as irmãs, o modo que as irmãs tratam as outras, que as irmãs tratam os jovens. Quando a gente faz alguma coisa aqui na igreja, eu vejo o povo trabalhando, as irmãs trabalhando, as irmãs lutando, contribuindo, orando, ajudando, se disponibilizando para fazê-lo. Espera aí, a igreja só tem problemas, meu Deus? Porque a fake, a mensagem fraudulenta, falsa, ela nasce assim. A igreja é cheia de panelinha, outra, a igreja é cheia de panelinha. Aí o outro, ela vai replicando. Agora, a partir do momento em que eu entendo, eu não sei o que você fala da igreja, mas o certo é que está cheio de crianças, filhos de crentes, que não gostam da igreja, mas não é por causa do diabo, é por causa dos pais, que só criticam, que acham que a igreja é um antro de divisão. A minha luta e a minha guerra como pastor, e Paulo ele fala isso, que fica difícil explicar a uma criança
birrenta que ela precisa repartir o doce com o coleguinha, não fica? Você vai conseguir dar uma paçoquinha lá pro seu filho, sei lá, pensei paçoquinha, mas geleia de água, sei lá. Uma geleia de água ali no mercadinho ali, que é boa também. E falar para ele assim, reparte com seu coleguinha, ele não vai admitir isso. Quando Paulo fala a respeito de sermos crianças e bebês, eu vou traduzir essa frase de outra forma. Fica difícil explicar para um crente infantil, birrento, que ele precisa repartir o seu coração com o irmão. Porque não é, digamos assim, surpresa para ninguém, que às vezes as pessoas elas entram dentro de um buraco e todos nós estamos aqui, ninguém é mais forte que o outro. E se você está de pé hoje, olhe para que não caia. A começar por mim. Não existe ninguém aqui super crente. Se hoje você se coloca numa categoria em que você não precisa de ninguém, pode ser que amanhã você precise e não encontre ninguém. Porque a vida cristã é uma vida de compartilhar, assim como é difícil você falar para uma criança birrenta que ela precisa repartir o doce, é difícil você falar para um crente infantil, irmão, deixa de ser egoísta. Deixa de se comportar como uma criança mimada que pensa que o mundo gira em torno de você. A consciência de corpo é o que a palavra usa para desenvolver na comunidade cristã o cuidado mútuo e a unidade na diversidade. Você não foi criado igual a mim. Sabe o que é mais fácil para a gente, irmãos? É mais fácil para a gente ir embora. Se apresentar um problema na nossa família, é mais fácil deixar a família virar andarilho. Se apresentar um problema na igreja, é mais fácil a gente ir embora. Se apresentar um problema com nossa amizade, é mais fácil a gente evitar. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma cultura de descartável. Relacionamento descartável como esse copo. Casal vivendo há mais de 50 anos, o jovem perguntou, mas como que vocês conseguiram viver durante tanto tempo juntos? É porque no meu tempo, eles disseram, as coisas quebravam, a gente consertava, no seu joga fora. É assim a gente faz com as pessoas, com os nossos amigos. A gente faz com quem nos contraria. A gente joga fora, bloqueia, joga no lixo, não presta mais. Porque é a cultura do útil. Sabe qual é a cultura do útil? Enquanto eu presto para pregar, eu sirvo. O dia que eu não prestar mais, eu sou jogado fora. É a cultura do útil. Suga até onde dá e depois joga fora. Acontece no casamento. Acontece quando alguém fica de idade. Faz uma pesquisa, qual é o maior medo de uma pessoa terminar a sua vida? Ela fala assim, o maior medo que eu tenho é terminar a minha vida sozinho. Sem ninguém me ver, sem ninguém me visitar, sem ninguém ficar comigo, sem ninguém querer falar comigo mais, sem ninguém... Eu estou lendo um livro e o escritor ele diz assim, olha, você nunca vai ver, uma vida com propósito, ele fala assim, você nunca vai ver no dia lá, no último dia, nos últimos dias da vida de alguém no hospital, a pessoa dizer assim, ó, traz a chave do meu carro para mim, dá mais uma olhadinha. Traz o dinheiro, traz o extrato da minha conta bancária para eu poder dar uma olhada e ficar regozijando com os meus milhões. Não, sabe o que ela fala? Vê se o meu filho pode entrar. Você já viu lá no hospital? Ó, meia hora cada um, vamos dividir o tempo rapidinho. Ó, você desce rapidinho que eu preciso subir, eu preciso dar uma olhadinha nele, pelo menos ver como é que ele está. Nas piores horas, a gente sabe o que faz? Pastores ficando internados, sabe o que a igreja tem feito? A igreja vai quase que em peso para a porta do hospital e ora.
Esses dias eu vi o pastor Isaac lá chorando na janela, e a igreja cantando e orando pela vida dele. Sabe, nos últimos dias da nossa vida, do que a gente vai precisar? De gente. Você já viu essa ilustração? Nós nascemos pelas mãos dos outros e vamos embora pelas mãos dos outros. A gente começa a andar com o apoio de um andador e termina a vida com o apoio de um andador. A gente aprende a falar, a comer pelas mãos de alguém. A gente termina a nossa vida sendo alimentado por alguém. Às vezes você olha assim e fala assim: eu sou forte. Irmãos, escuta uma coisa. Para dar um AVC em mim e em você, é do dia para a noite. Você já deu uma olhadinha como que é o nosso cérebro, o tamanho dos neurônios, sinapses, que basta ali alguma coisa acontecer, você perde todo o seu movimento de um lado do corpo. Ué, o que aconteceu com o pastor Celso? Ele não está conseguindo mais falar as palavras. Escuta aqui, por favor, presta atenção. Eu sou novo, pastor, isso não vai acontecer comigo. Quem te falou? Quem te disse que você tem segurança aqui nessa vida? Talvez na sua arrogância ou na minha, a gente fala assim: eu não preciso de ninguém, se eu quiser eu dou um salto e pulo daqui. Amanhã pode ser que você não consiga sequer levantar da sua cama. A vida cristã não é isso não. A vida cristã não é isso não. E o sectarismo, você pensa assim, o sectarismo só estão entre a membresia da igreja. Há pastores que pensam que são tinha uma musiquinha que falava o alecrim dourado, não sei, alguma coisa assim. Eles se acham o máximo. E que por estarem ocupando o microfone, estarem atrás de um púlpito, pensam que são os donos de tudo, de todas as coisas. Mal sabemos que nós estamos escorregando para a eternidade. Não posso dar testemunho aqui, mas tenho para dar. Para todas as perguntas acima, Paulo fala assim, as perguntas. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Para todas as perguntas, a resposta é não. Se de repente o seu pé se rebelasse, seu pé falasse assim, é o seguinte, hoje eu não vou andar para lá, eu vou andar para cá. Cabe na sua cabeça isso? Se hoje, amanhã você levantasse sua mão, não, hoje eu não quero pegar a escova de dente, eu tenho vontade própria, eu não quero. Ela deixaria de fazer parte? Um membro só passa a não fazer parte do corpo com utilidade diante de um AVC, que você sabe que a pessoa perde todo o controle de si, dos seus membros. Mas mesmo assim, ele perde o movimento, mas ele não deixa de ser do corpo. E detalhe, não adianta querer ser algo que você não é. Deus colocou os membros, cada um como Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, mas um corpo apenas. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Jesus quem escolheu o que cada parte seria. Colocou cada um como quis. E com isso, nós precisamos desempenhar o nosso papel de forma satisfatória. O que você é nesse corpo? Pastor, eu estou achando que eu sou o dedinho do pé, porque às vezes parece que eu nem tenho tanta utilidade. Então corta o dedo do seu pé. Senta ele na quina da cama. Chega lá na sua casa então agora e pega e faz assim, esse dedo não tem utilidade mesmo, quer saber? Sem sapato, descalço, faz assim, dá um chute assim, Tô bom ainda, irmão. Não. Dá uma bica na beira da cama, na quina da cama. Você vai ver o quanto o seu dedinho ele é importante. Você olha para alguém e fala assim, não, essa pessoa não tem importância. A teocracia,
que a vontade de Deus foi colocada no lugar da meritocracia. Aqui Deus usa, escuta, ó, Deus usa o Isaac para falar com a gente. Deus usa o Eduardo para falar com a gente, pegando os pequenos. Deus usa o Theo para falar com a gente. Deus usa o pastor Lando para falar com a gente. Deus usa o Celso, Deus usa a Rejane, Deus usa o Natan, Deus usa o Samuel. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa a irmã Ivonete, Deus usa o Antônio, Deus usa quem Ele quiser. Sabe por quê? Porque aqui não é meritocracia, é teocracia. É Deus quem toma conta. E quando Ele quiser, você vem para o culto e fala assim: hoje Deus vai falar comigo, hein? Aí você chega na sua casa, Deus usa o teu filho. Deus usa a sua esposa. Deus usa uma circunstância que você abre a boca no mundo chorar. Você fala assim: eu já teve vezes no meu trabalho de eu ter que esconder rapidão para chorar. Porque às vezes a gente sai meio que chateado com as circunstâncias da vida, os problemas que todos nós passamos. Graças a Deus eu não sou perfeito, graças a Deus. Eu tenho problemas tantos quantos, talvez até mais que vocês, ou que alguns de vocês. E às vezes a gente sai e você vai atender algum caso e você olha aquilo e você fala assim: meu Deus do céu, que vida destruída. No começo da minha carreira, esses dias comentando com um colega, às vezes a gente ia atender suicídio. E eu tinha que chegar lá perto, né, para poder olhar e fazer algumas anotações, algumas coisas. Mas hoje, depois de tantos anos, eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver. E quando eu escuto falando, ó, tentativa de suicídio, é o que mais nós temos tido nesses últimos tempos. Muitas tentativas de suicídio, muitas. E a gente, por força do trabalho, é obrigado a olhar aquela cena. Você olha e fala assim: sabe que agora nós não estamos com tempo para brincar? Escuta aqui, irmãos, como pastor, a gente está vivendo os últimos dias. A coisa está apertando de um jeito. Hoje deu uma chuva antes de vir para a igreja. Eu falei para a Regiane, falei: meu Deus. Aí eu já aí já entrei em desespero. Falei assim: não, eu vou descer, depois vocês descem com o carro, acha esse guarda-chuva, senão eu pego um guarda-sol que tem lá, nós vamos descer. Eu tenho que descer. Cheguei, falei assim, ainda falei para ela: hoje vem os que são firmes mesmo. Porque para quem está meio cambaleando, olha para o céu nublado, já fala assim: não vamos não, que vai chover. Agora você imagina você sair debaixo de uma chuva torrencial como estava. Irmãos, são os últimos momentos nossos. As coisas viraram para o nosso lado. A gente achava assim: não, essa pandemia vai passar. A quantidade de crentes e pastores que já morreram. São os últimos momentos que nós estamos vivendo. Eu e você nos enganamos. Mas Deus, Ele não se engana. E eu falei aqui, fazer de uma maneira resumida, frases não cristãs que nós escutamos e até replicamos. Cada um cuida da sua vida. Eu não devo satisfação a ninguém. Você fica na sua e eu na minha. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deus deu a sua vida para cada um cuidar. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É mesmo. Se alguém se matar na igreja, nós vamos continuar a nossa pregação: amar e cuidar, essa é a nossa missão. Irmão, se enche de remédio para tirar a vida. Aí você fala assim, mas não é problema meu. É claro. Que dia que você olhou para o lado para se preocupar com a dor de alguém? A sua vida, não sei se eu estou falando para cá ou para cá, mas a sua vida sempre foi trocar a igreja por festas badaladas?
por coisas mais interessantes que Jesus. Aí no último dia você quer passar com Jesus. Ele nunca foi sua prioridade? Só para ver a dor alheia? Eu me lembro, eu sempre conto esse testemunho. Porque pastor é um ser útil. Que enquanto é útil, tá bom. Depois, do dia que não for mais útil, a gente troca. É essa a mentalidade. A gente põe outro mais forte para tocar a vida com a gente, porque agora a gente... Aquele é inútil. Algumas coisas eu tenho consciência. E uma vez eu cheguei na escola bíblica dominical e um irmão olhou para mim. Ele era um mestre de obra da igreja que nos ajudou a construir a igreja. E ele falou para mim assim: todo mundo pergunta para o outro se está bem, não está? Cumprimento e fala assim: você está bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí ele pegou, Alex, vem aqui um pouquinho, faz um favor. Aí ele pegou e fez assim comigo, ó. Ele chegou e falou assim: e aí, pastor? Fez assim, ó. Paz do Senhor, tudo bem? Aí eu peguei e ia soltando da mão dele, falei: tudo bem. Ele pegou segurando a minha mão e falou assim: pastor, não está bem. Aí, obrigado, Alex. Aí eu peguei e comecei a chorar. Comecei a chorar. Ele falou assim: ô pastor, faz favor, né? Se não está bem, não está bem. O senhor não ensina a gente assim? Falei: não, Zezinho. Vou falar para ele que eu estou falando sobre ele. Falei: não, Zezinho, realmente eu estou meio cansado, rapaz, de verdade. Os embates da vida, estou longe da minha família, você sabe como é que é. Falei: ah, pastor, pelo amor de Deus, o senhor fala tanto para a gente as coisas, agora o senhor está aí. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente se trancar no nosso mundo e se preocupar só com os nossos problemas, a gente vai morrer. Eu acharia mais interessante a gente fechar as portas da igreja e a gente ir para uma associação. A gente paga uma mensalidade por mês, se reúne na associação, faz churrasco e cada um cuida da sua vida. Mas eu não consigo, sinceramente, eu vou lutar até os últimos dias da minha vida, se o Senhor assim permitir. Eu não consigo enxergar a igreja assim. Eu não consigo enxergar a igreja como um lugar de utilidade. Prestou, prestou. Não prestou, agora joga fora. Bloqueia. Vive na sua que eu vivo na minha. Por que essas frases não são cristãs? Essas que eu acabei de ler. Escuta. Porque um casamento de fachada resultará num culto de fachada. É simples. Eu não quero que o meu casamento seja um casamento de fachada. Que eu agrida a Regiane lá em casa e venha aqui no púlpito falar um monte de baboseiro para os irmãos. E dizer para vocês que vocês devem fazer isso, isso, isso. E eu sou um demônio dentro da minha casa. E não ter condições de engatar a ré no meu carro e pedir perdão para o meu filho, por exemplo. Pisei na bola com você, me perdoa então, mas eu estava nervoso e eu falei. Eles estão aqui me ouvindo, eu não posso ser hipócrita, eu não posso. Simplesmente eu não posso. Por que que o cada um cuida da sua vida não é bíblico e não é cristão? Porque uma pessoa que gosta de infernizar os outros não se torna amável somente porque entrou no culto, inferniza a vida inteira, a semana inteira, no domingo se torna um santo, um fofoqueiro, divisor, não muda porque cantou o hino, somos corpo. Não. O isoladão, ou a isoladona, não consegue ser sincero, nem no sorriso. E olha que tem gente que tenta ser simpático. Você já viu gente assim? Você já viu gente tentando ser simpático? A falsidade é estampada. Ela quer ser simpática. Oi, tudo bem? Miga. Você fala assim. Tá, ela vai me apunhalar. Não que todo mundo que chama de miga vai apunhalar. Agora tem esse negócio de miga. Acho que tem até migo. Acho que não, né? Migo não tem. A gente não faz essas coisas.
Irmãos, é assim, ó. Se a gente não puder ser sincero e verdadeiro, vamos embora, fecha e vamos viver a nossa vida. Esquece, acabou. O último que sair, apague a luz. Porque quem está aqui agora pregando? Quem está aí agora sentado? É o mesmo que ontem não estava aqui. É o mesmo que tenta enganar a Deus. É o mesmo Celso da semana inteira. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa. Tem semana que pra gente, eu sei que não é só para mim, mas tem semana que é muito difícil, não é? Meu Deus do céu. Tem semana que dá vontade de nem levantar da cama para ir trabalhar. Que você fala assim: ai. Tem semana que é muito difícil. E tudo que você quer encontrar, sabe o que é? Pelo menos um irmão, ou pelo menos uma mensagem no celular falando assim, ó: bom serviço, estou orando por você. Aí você olha e você fala assim: rapaz, cadê os irmãos? Aí no domingo a gente levanta, todo mundo assim: que corpo que é esse? Enquanto você precisar de mim, eu sou útil para você, tá bom? Ou enquanto eu precisar de você, você é útil para mim, tá bom? Depois acabou? Irmãos, o homem que está aqui pregando é o Celso, que trabalha a semana inteira, que fica nervoso, que perde a calma, que no trabalho tem as suas dificuldades. Eu não consigo dissociar essa pessoa. É a pessoa que fez o fechamento na empresa, que foi cobrado. E tudo que a gente quer é encostar no irmão. Eu tenho um colega meu de trabalho que é um irmãozão. Ele foi pastor, hoje ele não está mais na ativa. E quando eu vejo ele, eu tenho uma alegria grande de ver ele. Eu brinco muito com ele. Ele tem o cabelo bem branco. E eu brinco com ele, eu falo para ele assim: você esconde a idade? Quantos anos você tem? Ele fala assim: eu tenho 50. Eu falei: nossa, parece que você tem 70 e pouco. Ele fala assim: mas você é forgado, pai. Ele fala para mim assim, todos os dias quando eu chego perto dele, ele fala assim: Celso, graça, paz e misericórdia. Graça, paz e misericórdia. Graça, paz e misericórdia. Eu falo assim: graça, paz e misericórdia. Sabe, alguns dias da semana, tudo que você quer encontrar, um irmãozão. Mas sabe, a gente está precisando ser irmãozão. E nós estamos precisando de irmãozão. Sabe aquele que você não precisa ter falsidade com ele? Você não tem um amigo assim, que você não precisa ter falsidade com ele, ele chama a sua atenção e fala para você: ô, essa roupa só está esquisita, hein, não está combinando nada. Você não está vendo, tem espelho na sua casa não? O que a gente precisa, irmãos, é reconhecer que a igreja ideal é aquela que sente a dor e a alegria alheia. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Se um sofre, eu preciso ter o meu celular à mão para dizer para você assim: ó, vamos lá, estou orando por você. Eu uso uma frase assim, como padrão. Eu vejo alguém postando alguma coisa assim que é legal, assim, começou a estudar, começou alguma coisa e fala assim: a sua alegria é a minha. Não é falsidade, é verdade mesmo. Porque como pastor, eu acho muito legal. Como pastor, eu vejo que o irmão está dando certo. A irmã está dando certo. Perguntei para o Mateus um dia, o Mateus vai me permitir falar isso. Falei para ele: Mateus, o que você acha mais legal sim, ser pastor? Sim, você que está de fora olhando. Ele falou para mim assim: pai, o que eu acho mais legal ser pastor é a gente ter ajudado as pessoas e ver que elas mudaram, melhoraram, chega tudo arrebentado. Porque a gente chega na igreja tudo estrupiado, não chega?
Parece que até brigou com o diabo no soco, com a roupa coisada assim, tudo amarrotado, com a cinta de lado. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Aí Deus vem e coloca a gente numa forma assim, daqui a pouco a gente está preocupado. Até com se tem 2 vincos na calça. Usava a calça com, parecia marginal, com 5 vincos. Aí a gente passa assim, nossa, essa calça aqui não está passada direito, está com bastante vinco. Nossa, esse paletó está esquisito no meu cabelo, acho que eu tinha que passar uma pomada modeladora para jogar ele para cá. É isso que é o lindo da igreja. É que a gente chega mal e acabado. E na convivência com os irmãos, a gente vai sendo moldado. Escuta, eu encerro dizendo assim: a sua alegria, escuta aqui, a sua alegria é a nossa. Se um jovem daqui passar a cursar uma faculdade, uma pós, um mestrado, é motivo da igreja dizer assim: você viu aquela menina do tamanho que ela chegou aqui na igreja? Você viu aquele menino do tamanho que chegou aqui na igreja, pequenininho assim, ó. Olha agora o jeito que tá, pai. Tá assim até, ó. Você viu o que ele está fazendo? Diz que é chefe lá no serviço, é líder lá no serviço dele. A igreja toda tem que fazer assim, ó. As irmãs do círculo de oração, não tem o grupo preferido na igreja, mas sinceramente, as senhoras nunca podem desistir de orar. As senhoras nunca podem desistir de orar. Porque eu reconheço que às vezes, ou na maioria delas, eu só estou pregando aqui porque tem alguém orando por mim. Eu tenho consciência, eu não sou louco. Eu tenho a plena consciência que eu só estou conseguindo tocar a vida. E eu quero deixar uma frase para os irmãos que eu li essa semana. Se você estiver cansado, descanse, mas não desista. Você escutou? Se você estiver cansado, dorme. Nossa, pastor, mas nem precisa mandar dormir, eu já pareço um ursinho Bernardo. Eu só durmo, qualquer lugar que eu estou na mesa eu durmo. Na viatura eu durmo, na viatura não dormo. Em todo lugar eu durmo. Depois do almoço eu durmo, antes do almoço também. Nunca, parece que meu sono nunca acaba. Mas se você está cansado, você está entendendo o que eu estou falando. Durma. Descansa. Mas não desista. Amanhã, você pode acordar e as coisas estarem tudo diferente, sabia? Tem coisa que eu estou assim na guerra, assim, eu falo, eu vou dormir, eu vou descansar e depois a gente vê. Amanhã, a hora que eu acordar, a gente vê como que vai ser. Porque aí, eu já sonhei, ou já tive um pesadelo. As coisas mudam. Se você está cansado nessa noite, descansa. Calma. Descansa e amanhã você resolve. Um dia de cada vez. Vive hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Um dia de cada vez. Porque o pão nosso é de cada dia. Vamos ficar em pé?